Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo do canal, né? Bom, hoje a gente vai entrar em uma área da matemática que talvez seja uma das mais importantes, com certeza, né, de toda a matemática, né? Por conta da aplicabilidade dela e das consequências que isso traz, né? Bom, especificamente que área que é essa, né? A gente vai falar de álgebra linear. É uma área muito grande e, claro, a gente vai começar a falar dela por partes, né? Bom, a sequência que eu vou seguir de álgebra linear é a sequência que os livros seguem, geralmente, tá? Alguns lugares tratam antes sobre matrizes e sistemas lineares, mas eu não vou fazer isso, tá? Porque isso, embora eu faça parte da álgebra linear, é um assunto mais básico, né? É um assunto que a gente vê geralmente no ensino médio. Mas eu vou começar falando sobre espaços vetoriais, ok? Que é o primeiro assunto dentro de álgebra linear. Fora, claro, que eu já falei, sistemas e matrizes. Tá? Bom, então espaços vetoriais. Para a gente poder falar de espaços vetoriais, a gente tem que considerar algumas coisas antes, né? Que coisas são essas? Primeiro, um conjunto não vazio V, ok? Então, pode ser um conjunto não vazio que não seja um conjunto numérico? Sim. De forma bem genérica, é simplesmente um conjunto não vazio. Além disso, a gente tem que considerar as operações usuais de soma e de produto, tá? Então, considerando essas duas operações. Um subconjunto K dos reais, ok? Esse cara aqui, esse subconjunto K, a gente dá o nome a ele de... Deixa eu anotar aqui. A gente dá o nome a esse subconjunto K de corpo, tá? Corpo. Ah, por que corpo? Não sei. Mas é o nome que a gente dá na matemática a esse subconjunto. A gente chama ele de corpo. Ele tem uma definição mais complexa do que isso, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa definição. Então vamos considerar um corpo como sendo simplesmente um subconjunto dos números reais, tá? E que na maioria das vezes vai ser o próprio conjunto dos números reais. Bom, além disso, a gente tem que considerar o seguinte, ó, de que a soma entre dois elementos de V, e aí entra um comentário, quando a gente está falando de espaço vetorial, os elementos do conjunto que a gente quer estudar se é um espaço vetorial, a gente chama de vetores, tá? Então, o que a gente tem que considerar aqui é o seguinte, que a soma entre quaisquer dois vetores de V, e aí eu peguei dois vetores genéricos, U e V, né? Então, a soma de quaisquer dois vetores de V tem que continuar em V, né? Ou seja, em outras palavras, a gente diz que V tem que ser fechado para a soma de vetores, ok? E a última consideração é alfa U tem que estar em V. O que isso quer dizer? Que o produto entre um número real, esse escalar alfa aqui, ó, esse elemento alfa, ele vem do subconjunto K, tá? Então ele é um número real e a gente chama ele de escalar. Então o que isso quer dizer? Que o produto entre um escalar e um vetor tem que continuar dentro do conjunto V, ou seja, V tem que ser fechado para o produto entre escalar e vetor, ok? Isso são só as considerações, ok? Bom, e aí, dadas essas considerações, a gente vai dizer que esse conjunto V ele é um espaço vetorial se dados U, V e W desse conjunto e alfa e beta do conjunto K acontecer tudo isso aqui, ó. Primeiro, U mais V tem que ser igual a V mais U, né? A gente chama essa propriedade aqui de comutatividade da soma. Eu vou omitir a segunda parte aqui. O certo seria comutatividade da soma de vetores, mas eu vou deixar só comutatividade, tá? Então, é como se eu somasse 1 mais 2 dá 3, certo? E da mesma forma, 2 mais 1 também dá 3. Analogamente é a mesma coisa, né? Então, se eu somar dois vetores, não importa a ordem que eu some eles, tem que ser igual. Segunda coisa que tem que ocorrer dados três vetores, se eu quiser fazer a soma desses três vetores, né, eu
posso primeiro somar U com V e o resultado disso somar com W. Isso tem que ser igual a somar primeiro V com W e o resultado disso somar com U. Né? Ou seja, a ordem que eu faço a soma entre esses... Porque é o seguinte, eu estou querendo somar 3 vetores. Só que a operação soma ela é binária. O que isso quer dizer? Que eu só posso somar de 2 em 2. Certo? Só que eu estou querendo somar 3. Então, tem mais de uma forma de fazer essa soma. Né? E aí, essa propriedade nos diz que a ordem que eu faço essa soma não importa. Tá? E essa propriedade se chama associatividade. Associatividade. É a associatividade da soma entre vetores, né? Mas eu vou deixar só a associatividade. Próxima coisa que tem que ocorrer, né? Para ser um espaço vetorial. Tem que existir um cara nesse conjunto denominado por isso aqui, ó, 0 com o símbolo de vetor em cima, né? Em alguns lugares não colocam esse símbolo de vetor, tá? Mas por que eu coloquei? Para não confundir com o número 0. Tá? Porque aqui não necessariamente vai ser o número 0, pode ocorrer de ser, mas é o vetor nulo. Tá? Então tem que existir um cara denotado por isso aqui, que a gente vai chamar de vetor nulo, de tal forma que se eu pegar qualquer outro vetor e somar com ele, dá o próprio vetor. Okay? É como se nos números reais, por exemplo, pega qualquer número real que não seja o 0. Se você pega esse número e soma com 0, continua sendo o mesmo número, né? Então esse aqui é o vetor nulo. Ele tem que existir no conjunto. Bom, além disso, para qualquer vetor que você pegar nesse conjunto V, existe um outro vetor denotado. Então, se você pega qualquer vetor U, vamos chamar de U, existe um outro vetor dentro desse conjunto denotado por menos U, de tal forma que se você somar esses dois vetores, você obtém o vetor nulo. Ok? Isso aqui seria o inverso ou o oposto, tá? Então, eu vou colocar aqui o oposto. É o oposto da soma, né? Bom, além disso, aqui, ó, relembrando, alfa e beta são números reais, tá? Então, além disso, ó, da mesma forma que ocorreu a associatividade aqui da soma de vetores, tem que ocorrer a associatividade do produto de escalares por vetor, né? Ou seja, se eu tiver um escalar, dois escalares, na verdade, multiplicando um vetor, a ordem que eu faço essa multiplicação não importa, né? Ou não tem que importar para ser um espaço vetorial, certo? Ou seja, eu posso pegar um escalar, multiplicar pelo vetor e o resultado disso multiplicar pelo segundo escalar, ou eu multiplico os dois escalares e o resultado disso eu multiplico pelo vetor. Essa também é uma associatividade, né? Associatividade. O que muda aqui é que uma é a associatividade da soma de vetores e a outra é a associatividade do produto de escalares por vetor. Né? Bom, a próxima é a distributividade, né? O que isso quer dizer? Ó? Se eu tiver um escalar multiplicando uma soma de vetores, eu posso distribuir esse escalar aqui, ó. Fazer aquela famosa distributiva, né? Ou seja, eu posso abrir isso aqui, ó, fazer alfa U mais alfa V. Ok? Isso aqui, vocês vão ver que essas duas aqui vão ser distributividade. Distributividade. Da mesma forma, que eu falei, as duas vão ser distributividade. A segunda, em vez de ter um escalar multiplicando a soma de vetores, a gente tem uma soma de escalares multiplicando um vetor, né? E aí, da mesma forma, eu posso distribuir aqui, ó. Certo? E aí eu posso fazer alfa U mais beta U. Ok? Notem que em nenhum momento existiu a operação de produto entre vetores. Só existe a soma entre vetores e o produto entre escalar por vetor. Não existe, em contexto de espaço vetorial, produto entre vetores, tá? Isso não vai ocorrer. E a última propriedade aqui, ou condição, né, é de que operado, né, multiplicado por U é igual a U. Aqui é o 1 no número real 1 mesmo, né? Ok? Esse cara aqui é o neutro do produto, né? Vou colocar só neutro.
que seria neutro? Por que neutro, né? Porque o 1 multiplicado por qualquer vetor de V continua o mesmo vetor. Então ele é neutro, né? O neutro da operação de produto de escalar por vetor. Ok? Então, de maneira bem geral, eu sei que é muita coisa, né? São 8 propriedades aqui que tem que ser verificadas, né? Mas de maneira bem geral, um conjunto não vazio, certo? Então, você pega um conjunto não vazio qualquer. Ele só vai ser um espaço vetorial se ocorrer ao mesmo tempo essas 8 condições aqui, essas 8 propriedades, ok? Então, de maneira bem intuitiva, né? Se eu te der um conjunto qualquer não vazio e pedir para você mostrar se ele é um espaço vetorial, você vai ter que verificar essas 8 propriedades aqui, ok? Claro, eu vou fazer um exemplo, certo? Esse vídeo vai ficar meio longo por conta desse exemplo, porque que nem eu falei, são 8 propriedades, a gente tem que verificar as 8 para ser um espaço vetorial. Então vamos para o exemplo. Então tá aqui, ó. Vamos ler o exemplo. Prove que o conjunto de todos os polinômios de coeficientes reais e grau menor ou igual a n é de fato um espaço vetorial. E aí um adendo aqui, né? Isso considerando as operações usuais de soma de polinômios e de produto de escalar por polinômio, tá? As operações usuais, por exemplo, qual que é a operação usual de soma de polinômios? É você somar os coeficientes correspondentes, né? E qual que é a operação usual de produto de escalar por polinômio? É você distribuir o escalar para cada termo do polinômio, né? Ok? Isso vai ficar claro agora nos exemplos, né? Então, beleza, eu tenho que provar, aqui está matematicamente escrito esse conjunto, né? Certo? Acredito que todo mundo saiba o que é o polinômio, né? Então, ok. E aí a questão aqui é, os nossos polinômios têm coeficientes reais, tá? Então, esses a, i's aqui, podem ser qualquer número real, inclusive o zero, né? Então, vamos lá. Para provar, a gente tem que ir por partes, cara. São as 8 partes lá de cada uma das condições, né? Então, vou colocar aqui, solução. Então, primeira parte, ó, se você lembrar lá, ó, o que eu tenho que provar aqui na primeira parte, ó, para ser um espaço vetorial? Tem que provar a comutatividade da soma, né? Ou seja, pega dois polinômios quaisquer desse conjunto aqui, né? Eu tenho que mostrar aqui, ó, vamos chamar um de P1 e outro de P2. Eu tenho que mostrar que P1 mais P2 é igual a P2 mais P1, certo? É isso que eu tenho que mostrar. Mas vamos apagar a segunda parte aqui porque a gente ainda não concluiu. Então vamos lá, P1 mais P2. O que eu vou fazer aqui, ó? Vamos considerar que o polinômio P1 é isso aqui, ó. A0 mais, vou até colocar entre parênteses aqui para não confundir. Então A0 mais A1x elevado a 1, ou só x, né? Mais A2x elevado a 2, mais até, como é um polinômio de grau igual ou menor que n, então eu tenho que ir até a n, x elevado a n, certo? Esse é o polinômio P1. Somado com o polinômio P2. Quem que vai ser o polinômio P2? Eu vou colocar aqui assim, genericamente, né? A0' mais A1' x elevado a 1 mais A2' x elevado a 2 mais até a n' x elevado a n. Ok? Até aqui, beleza, né? Só escrevi os polinômios P1 e P2, estou somando eles. E aqui que entra, ó, soma de polinômios, né? Como que é a soma usual de polinômios? É assim, você soma os termos correspondentes, né? O que isso quer dizer, ó? Vou trocar de cor. Vou colocar esse aqui. Beleza. O A0 aqui, ó. O que seria o termo correspondente ao A0 no outro polinômio, no polinômio P2? Seria o A0', né? Então eu vou somar A0 com A0'. O A1 xa1 aqui, ó. O que seria o correspondente ao A1 xa1 no polinômio P2? É o A1' xa1. Certo? De novo, o A2 x elevado a 2. Quem que seria o correspondente dele ao polinômio P2? É o A2' x elevado a 2.
E assim vai, acho que deu para entender, né? Então eu faço essa soma. Essa é a soma usual de polinômio. Então vai ficar como? Vai ficar, ó, A0 mais A0' mais A1 mais A1', x elevado a 1, ou só x, vou deixar só x agora, tá? Mais A2 mais A2', multiplica x elevado a 2, até AN mais AN', x elevado a n. Beleza? Acho que aqui deu para entender, né? Ok. Aqui que vem o truque, né? Ó. Veio o pulo do gato. Ó. Por quê? Eu disse que esse conjunto, nesse conjunto, todos os A's aqui, os A's, né? Qualquer A, o A com qualquer índice aqui, são números reais. E aí eu sei que se eu, na soma de dois números reais, a ordem não importa, né? De novo, aquele exemplo que eu falei. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar a ordem dessas somas aqui de números reais. Ó. Eu posso, em vez de A0 mais A0', eu posso fazer A0' mais A0. Estou trocando a ordem aqui. Aqui fica A1' mais A1, x. Eu vou omitir aqui só para ir mais rápido, tá? Até AN' mais AN, x a n. Certo? Bom, e aqui acabou, né? Ó. Porque eu fiz isso para poder voltar agora, né? Então eu tenho aqui os dois polinômios somados já, só que eu quero quebrar essa soma, eu quero voltar num passo anterior. Então, ó, vocês estão vendo que o primeiro que está aqui é o polinômio que tem ali, o linha, né? Quem que é esse polinômio que tem o linha? É o P2. Então fica P2 mais P1. Certo? Deu para entender? Acho que sim, né? Acho que está tranquilo. Então a primeira propriedade está mostrada aqui. A primeira condição para ser um espaço vetorial já está provada. São 8, né? Como eu falei, esse vídeo vai ficar meio longo mesmo. Segunda condição para ser um espaço vetorial. Se você não lembrar, faz uma listinha com as condições e volta nas listinhas para fazer os exercícios e uma hora você lembra, né? Mas eu vou voltar aqui no vídeo, mas é tranquilo de lembrar. Qual que é a segunda aqui, ó? A associatividade da soma, né? Certo? Então, vamos lá. Eu tenho que mostrar que P1 mais P2 e aí o resultado disso mais P3 tem que ser igual a P1 mais P2 mais P3. Certo? É isso que eu tenho que mostrar. Vou apagar a segunda parte aqui, só coloquei para a gente ver. Então vamos lá. Da mesma forma, tá? Eu vou deixar os polinômios um pouquinho mais curtos, tá? Porque aqui a gente está falando de 3 polinômios, então só para caber na linha, tá? Então o que a gente está fazendo aqui, ó? Está fazendo primeiro, ó, vou até colocar colchetes, fica mais fácil. Então a gente está fazendo aqui, ó, um A0. Já vou colocar direto, tá? Até AN, XAN, somado com um A0' até AN', XAN. E aí o resultado disso somado com um A0', até um AN', XAN. Ok? Acho que todo mundo concorda que é isso que está sendo feito. Né? Beleza. E aí aqui, ó, soma usual, tá? Aqui é a soma usual. Vou fazer ela direto, tá? Então vai ficar A0 mais A0' mais A0',
até AN mais AN' mais AN', XAN, beleza? Aqui de novo, vem o truque, né? Acontece que a soma de números reais ela é associativa. Então eu posso usar esse argumento para poder fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. O que isso quer dizer? Eu sei que isso parece dar uma roubada, tá? Mas não é. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou dizer que eu estou somando primeiro, ó, esses caras aqui, ó. Certo? E aí eu uso esse, eu tô pulando alguns passos meio intuitivos, tá? Mas, como eu falei, são passos intuitivos, então acho que todo mundo consegue entender. Então eu posso fazer isso aqui e aí eu volto, né? P1 mais P2 mais P3. Aí tá mostrado. Ok? Ah, eu não entendi por que você foi direto. Tenta aí na sua folha aí, na sua casa, fazer esse passo, tá? Eu dei uma encurtada aqui por conta do tempo, tá? Mas é literalmente só abrir o polinômio, ok? Não tem nada de muito difícil aqui. Ok, então mostramos as duas primeiras condições. Terceira, qual que é? Tem que existir o neutro, né? Bom, eu sei que aqui é óbvio, tá? É óbvio que o elemento neutro aqui da soma de vetores, nesse contexto aqui de polinômios, vai ser o polinômio nulo, né? O polinômio em que todos os coeficientes A são zero, né? Isso é meio óbvio, mas como que eu acharia isso? Vamos fazer aqui, vamos supor que você não soubesse, tá? Então você tem que achar um cara aqui, ó, de tal forma que se você pegar um polinômio qualquer, ó, um P, vou até colocar Pn aqui, tá? Você colocar um polinômio qualquer Pn e somar com um polinômio que você não conhece, vamos chamar ele de Pn', você quer que isso dê o próprio Pn, né? Não é isso? Por quê? Porque esse Pn', a ideia é que ele seja o neutro, né? Ok? Então vamos abrir isso aqui, ó. Vou passar para cá. Então o Pn é um polinômio genérico, então ele é simplesmente, ó, A0 mais A1x mais até AN XAN. Somado com outro polinômio genérico, que vai ser o neutro, mas eu não sei ainda como que ele é, então ele é genérico por enquanto. Então A0' mais A1' mais até AN' XAN, certo? Só que eu quero que isso aqui seja igual ao próprio Pn, né? Eu quero que isso aqui seja igual a simplesmente A0 mais A1x até AN XAN, certo? Bom, aqui acho que já dá para notar, né? Mas vamos fazer mais um passo, tá? Vamos fazer a soma usual aqui, ó. Então fica A0 mais A0' mais A1 mais A1' x até AN mais AN' XAN, ok? Isso é igual ao A0 mais A1x mais AN XAN, beleza? Aqui entra um conceito que eu sei que é intuitivo, tá? Mas vale a pena lembrar, que é o conceito de igualdade de polinômios, né? Então, dois polinômios vão ser iguais somente se os seus coeficientes correspondentes são iguais, né? Então, usando essa ideia de igualdade de polinômios aqui, ó, eu quero que esse polinômio da esquerda seja igual a esse polinômio da direita. Ou seja, eu acabei de falar,
os seus coeficientes correspondentes têm que ser iguais. Então, a gente vai ficar com um sistema aqui, né? Dessa maneira, ó. A0 mais A0' tem que ser igual a A0. A1 mais A1' tem que ser igual a A1. E assim vai até AN mais AN' tem que ser igual a AN. Bom, esse sistema tem soluções, tem uma solução muito fácil, né? Que é meio óbvio, né? Vamos olhar para a primeira equação aqui, ó. A0 mais A0' tem que ser igual a zero. O que isso significa? Que A0' é igual a zero, é igual ao número zero. Da mesma forma aqui, ó, A1 mais A1' tem que ser igual a 1. Isso significa que A1' tem que ser zero. Ou seja, A0' tem que ser igual a A1', tem que ser igual a todos os AIs' até o AN', que tem que ser igual a zero. Ok? Ou seja, esse tal de Pn', que é o nosso elemento neutro aqui, é o polinômio nulo. Ok? Qual que é o polinômio nulo? É esse aqui, né? 0 mais 0x mais até 0xn. Ok? Então, acabou. O polinômio nulo, o elemento neutro, na verdade, da soma, é esse cara aqui. É o polinômio nulo. O polinômio que todos os seus coeficientes são zero. Ok? Deixa eu abrir uma página aqui para a gente continuar. Beleza, então foi as três primeiras, né? Tem chão ainda, né? Vou tentar dar uma encurtada aqui. 4. Vamos fazer assim, essa 4 aqui eu não vou fazer aqui, vai ficar como... Vou deixar assim, ó, 4. Para tentar. Então tentem fazer aí. Então para você que está assistindo o vídeo, tentar fazer essa 4 aqui. Vou deixar mais algumas, mas tente fazer o item 4 aqui. É difícil? Não. A resposta é simplesmente assim. Você tem um polinômio qualquer. Você quer um outro polinômio que somando com ele dê o polinômio nulo. O que isso quer dizer? Que é simplesmente o polinômio oposto, né? Então vamos lá. Vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. Então, se você tem um polinômio Pn, você quer somar ele com um cara que deu o polinômio nulo. Bom, é simples. É o menos Pn, né? Porque, ó, aqui você vai ter um polinômio com os coeficientes, eu vou dizer positivos, tá? Mas você sabe que não é exatamente positivo. Mas vamos dizer que você tem aqui um Pn seja um polinômio com todos os coeficientes positivos. O menos Pn vai ser o mesmo polinômio, só que com todos os coeficientes negativos. Em módulo, esses coeficientes são iguais, só que um é positivo e outro é negativo. E aí, quando você soma esses dois, os coeficientes se anulam e dá o polinômio nulo. Ok? Essa é a ideia para fazer essa parte aqui. Eu não vou fazer por conta de tempo. 5. Bom, vamos ver. 5. Ó. Qual que é a condição 5? É a associatividade aqui, ó, do produto com escalares, né? Essa aqui também é bem simples, mas vamos fazer essa, né? Então eu tenho que mostrar aqui, ó, de que alfa, vou pegar aqui um Pn, tá? Um polinômio n. Então alfa que multiplica o resultado de beta Pn tem que ser igual a alfa beta, resultado disso multiplicado por Pn, tá? Que é um polinômio genérico. Vamos voltar aqui. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar alfa que multiplica, pode colocar aqui, parênteses mesmo, multiplica beta, que multiplica o Pn. Quem que é o Pn? A0 mais A1x
mais até AN x AN. Beleza? Bom, operação usual aqui, ó, aqui eu vou trocar por x. Operação usual aqui, ó, de produto de escalar por polinômio. Você distribui esse escalar aqui para cada termo do polinômio, né? Então vai ficar beta, deixa eu colocar aqui, beta A0 mais beta A1x, vou deixar assim, mais beta AN x AN. Ok? É isso aqui. E aí, de novo, ó, tem outro escalar multiplicando esse polinômio. Produto de dois números reais dá um número real, né? Então, beta AI continua sendo o número real. Beleza? Então, essa bagunça aqui vai ficar assim, ó. Alfa beta A0 mais alfa beta A1x mais alfa beta AN x AN. E aí, de novo, ó, aquele tal truque, né? Eu sei que isso aqui é produto de três números reais, aqui também, aqui também. Então eu tenho o produto de três números reais. E eu sei que no produto de números reais, esse cara aqui é associativo. Então eu poderia dizer que eu estou fazendo primeiro, ó, alfa beta. Tá? Vou deixar aqui destacado. Aí eu uso esse argumento de novo, né? O mesmo argumento de alguns itens anteriores e tal, para poder chegar justamente no alfa beta Pn. Ok? Ah, você poderia ter colocado um passo a mais? Poderia explicar, mas é bem intuitivo, tá? Se você não entendeu esse passo a passo, abre normal esse polinômio aqui, você vai chegar na mesma coisa, tá? 6. Vamos ver se é 6 eu vou fazer ou deixar. 6, ó. É a distributividade. Vamos fazer assim, eu vou fazer a primeira distributividade aqui, ó, que é a distributividade de escalar por soma de vetores. E a segunda eu deixo para quem está assistindo aí tentar. Beleza? Então, ó. Alfa P1 mais P2. Seria. Beleza? Bom, vamos lá. Eu tenho que mostrar que isso aqui é igual a alfa P1 mais alfa P2. Né? Tem que mostrar isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é simplesmente alfa que multiplica quem que é o P1? A0 mais A1x mais até o AN x AN. Somado com o P2. Quem que é o P2? A0' mais A1' x até AN' x AN. Beleza? É isso aqui. E aí, ó, de novo, operação usual de soma de polinômios. Então isso aqui vai ficar alfa que multiplica A0 mais A0' mais A1 mais A1'. Opa, esqueci do x aqui. X mais até AN somado com AN' x AN. Ok? E aqui a operação usual, de novo, né, de multiplicação de escalar por vetor. Eu vou colocar aqui, ó, então você vai ficar alfa A0 mais alfa A0' mais alfa A1 mais alfa A1' x até
alfa a n mais alfa a n' x a n. Beleza? E aqui acabou, né? Ó. Porque aqui é como se eu estivesse somando. Ó. Eu vou quebrar esse polinômio aqui, certo? Porque alfa a0 e alfa a0', por exemplo, são números reais. Continuam sendo números reais. Então eu posso quebrar esse polinômio aqui. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o caminho inverso aqui da soma de polinômios, né? O que isso quer dizer? Ó, eu vou ter um polinômio que os coeficientes dele são esses aqui. Então, ó, vou ter um polinômio que os coeficientes dele são esses azuis aqui. Ó. E um outro polinômio que os coeficientes dele são esses vermelhos aqui. Ó. Certo? Ou seja, eu vou ter alfa. Só que quem que é o... Desconsiderando o alfa aqui, quem que é o A0, o polinômio com os coeficientes A0, A1 até o AN? É o P1, né? Então fica alfa P1, mais aqui, ó, de novo, desconsiderando o alfa P2. Beleza? Então tá provado aí. O item 7. Item 7, que é a distributividade, só que é a distributividade de soma de escalar, produto de soma de escalar por vetor, né? Vai ficar aí para vocês tentarem. Eu vou deixar aqui para tentar. Para tentar. Bem simples também, a mesma ideia, tá? Não tem segredo não. E finalmente o último item, o item 8, bem de boa. Bem de boa, ó. Ele está dizendo que 1 vezes u tem que dar u. Ou seja, no nosso contexto aqui de polinômios, item 8, ó. Eu tenho que mostrar aqui 1 vezes, vou colocar um PN aqui, tá? Tem que ser igual a PN. É isso que eu tenho que mostrar. Beleza. Lembrando que aqui o 1 é o número real 1, tá? Bom, então isso aqui é 1 que multiplica, e aí o nosso polinômiozinho, né? Genérico. A0 mais A1x mais até AN x a n. Bom, de novo, operação usual de produto de escalar por polinômio. Vai ficar 1 que multiplica A0 mais 1 que multiplica A1x até lá, ó, 1 que multiplica AN x a n. Só que esses AIs são números reais. E eu sei que o número real multiplicado por 1 é o próprio número. Então isso aqui é simplesmente A0 mais A1x até AN x a n. Só que quem que é esse cara? É o próprio PN. Beleza? Então tá provado aí, embora dois itens aí eu deixei para vocês tentarem, esses itens vão ser provados também, tá? Isso aí eu garanto para vocês. Então as 8 condições foram satisfeitas, né? Ou seja, o conjunto de todos os polinômios com coeficientes reais de grau igual ou menor do que n é sim um espaço vetorial. Essa é a conclusão do exercício, ok? Bom, tentem fazer mais alguns exercícios, vocês vão ver que se acostuma, de tanto você fazer você lembra das 8 propriedades, tá? Bom, se você achou algum erro ou queira fazer algum comentário a respeito de alguma anotação, enfim, durante o vídeo, por favor deixe nos comentários. E até os próximos vídeos que vão continuar sendo sobre álgebra linear, ok? Eu vou seguir a ordem da álgebra linear, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.